bem? É o outro lado, que é filosofia clínica, ou filosofia da cultura, que é o módulo que a gente está estudando. Filosofia clínica é aquela que a gente solta o cinto, desaperta o cinto, não é um assunto teológico, é um assunto filosófico. E eu gosto bastante de filosofia porque você é o peixe que consegue nadar fora d'água, ganha até asa, né? Na filosofia clínica, você faz isso. A gente não tem aquele compromisso necessário com a ortodoxia das Escrituras. A gente cita a palavra de Deus, mas com uma interpretação um pouco mais livre. Aqui, a aula de hoje é sobre o problema da linguagem humana, tá bem? O que é filosofia clínica para o nosso irmão Marcos que está chegando agora, ou alguém que está nos acompanhando pela internet, tá bem? A gente está aqui já desde o mês de setembro estudando filosofia clínica, que é do autoconhecimento, sabe? Humano, uma coisa bem humana mesmo. É para a gente se desintoxicar do excesso que a gente tem de religiosidade, evangelicalismo, sabe? É muito espiritual. Eu tenho um amigo, pastor Batista, que ele dizia: Rogério, você é crente demais, rapaz, para com isso, né? Você é crente demais. No sentido de que havia um exagero, né? Uma intoxicação religiosa. A filosofia clínica permite a gente pensar os temas de uma maneira mais leve, mais sossegada. Bom, aí hoje a gente vai falar sobre o problema da linguagem. Ele vai dizer para a gente aqui o seguinte: olha, na língua grega há pelo menos 3 grandes significados para a palavra arché, princípio. E todos eles, a nosso ver, aplicam-se à realidade da linguagem em tudo o que esta importa para a compreensão da cultura. Aí já começa aqui, eu vou fazer uma explanação. Nós somos escravos da linguagem, tá bem? Escravos mesmo, querendo ou não, existe um determinismo sobre nós, que é o determinismo da linguagem. O seu vocabulário, o seu repertório, ele vai determinar o seu pensamento. Alguém pergunta para a gente o seguinte, né? Isso é uma pergunta filosófica: o que vem primeiro? Olha só que pergunta mais filosófica, mais sem noção. O que vem primeiro? O pensamento ou a palavra? O que vem primeiro? Você pensa primeiro ou a palavra vem primeiro? Não, você só consegue pensar quando você tem a palavra. Só que alguém teve que pensar a palavra para a gente. Quer dizer, nós temos um vocabulário, e esse vocabulário é a nossa prisão. Quantidade de palavras que você domina, essa quantidade de palavras vai determinando o seu pensamento. Por isso que tem aquele negócio de leia bastante para você compreender mais. Leia muito, porque a palavra vai determinar. Nós somos escravos da linguagem. Aí eu vou chamar vocês um pouquinho para a Bíblia, não muito, bem? Porque senão vai ficar muito crente. Aí não dá para fazer filosofia clínica se você for muito crente. Você tem que ser crente só na aula de filosofia, de teologia de Paulo, tá? Concorda? Você concorda? Vamos lá. Vamos lá para a Torre de Babel, meus irmãos. Torre de Babel, Gênesis, capítulo de número 11, tá bem? Aí, Deus diz lá no versículo 6, Gênesis 11, 6. Deus diz assim: o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Quando um povo tem uma língua só, e uma língua só não é um idioma só. Uma língua só significa que está todo mundo aumentando o seu repertório, e um vai contribuir com o seu repertório para o outro, e tudo que você tentar fazer, você vai fazer. É só uma questão de comunicação. De comunicação. Quem diz isso? A Bíblia. A Bíblia vai dizer. E o que eles estavam fazendo ali? O projeto Torre de Babel. Tá? A grande conspiração de Nimrod para poder antecipar o governo do anticristo. Né? Essa era a intenção de Satanás. Já que tem que ter um governo do anticristo, eu vou começar logo. Aí o diabo começou lá com Nimrod, muito antes de Abraão. E o texto vai dizer para a gente o seguinte: quando você tem um repertório, uma linguagem só, você consegue fazer isso aí, nada vai impedir os seus intentos. Você vai longe, você vai longe. Nós somos prisioneiros do nosso repertório de palavras, tá bem? De palavras, um pouquinho que você conhece. Aí vem
a chateação dos pregadores, meus irmãos, a chateação dos pregadores. Eu gosto de ouvir os pregadores, mas eu não consigo ficar ouvindo o mesmo pregador a vida toda, eu só consigo ouvir eu mesmo, né? Aliás, eu ouvia eu mais, agora eu não estou me ouvindo tanto assim, né? Conheço gente que até dormia ouvindo o professor Rogério, com o fone de ouvido e dormia. O professor Rogério. Mas enjoa, né? Aí eu chego lá, irmão, vou tirar o celular e estou ouvindo. Mas enjoa, né? Ouve um pouquinho, ouve de vez em quando. Quer dizer, e por quê? Porque chega uma hora que o repertório do pregador, ele se torna repetitivo, né? Você já ouviu tanto, já sabe mais ou menos onde começa e onde termina. Aí muda de pregador, muda de rádio. Música muito chata, né? Era tão legal antes, agora é a mesma música. O que vamos fazer? Esse pregador tem que evoluir. E como que esse pregador vai evoluir? Ele vai ter que aumentar o repertório de linguagem dele. Não é só o pregador, tá? O cantor, o poeta, o marido com a esposa, né? O marido com a esposa é um negócio assim eterno, né? Mesma voz, mesmo cheiro, mesma palavra, mesma rotina, mesmo tudo para sempre. Então, tem que ser criativo. Como que se torna criativo? Aí os poetas saem na frente, né? Os poetas leem mais, eles inventam palavras, os gregos inventavam palavras. Aqui o autor que eu acabei de citar para vocês aqui, ele fala, olha só a palavra arqué. É a mesma palavra, é a mesma, só que tem 3 sentidos diferentes. 3 sentidos. Arqué como sendo o princípio, arqué como sendo o fundamento e arqué como sendo governo. Dependendo do contexto, significa isso. Dependendo do contexto, significa aquilo. Aí vem essa questão. Qual que é o teu repertório? Quantas palavras você domina? Aí os linguistas vão dizer o seguinte, que as crianças entre os seus 0 e 5 anos, elas vão ter um domínio de aproximadamente aí 5.000 palavras. De 0 a 5 anos, olha só. É a fase mais criativa que existe, do 0 aos 5 anos. Aí essa criançada começa a assistir internet demais. A minha neta tem 5 anos de idade, a Emanuele. Aquela menina tem um repertório de palavras e uma sagacidade. A menina tem uma expertise que é um negócio assim surpreendente. Surpreendente a menina. E da onde vem? Vem do convívio. Vem do convívio com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a madrasta. Vem do convívio com a outra molecada. Então a menina não tem só, ela tem 5 anos de idade, mas ela tem 7 anos aqui. Aí os mesmos linguistas vão dizer, e depois dos 5 anos até os 30 anos, olha só que loucura. Os 5 primeiros anos aprende quantas mil palavras? 5.000. 5.000, mais ou menos. E depois desses 5 anos até os 30 anos, mais 10.000 só. O que aconteceu com a curva? Isso aqui depois cai. Porque chegou aqui no patamar dos 21 anos, para de aprender. Aí você vai repetindo. As pessoas chegam com 30 anos de idade dominando em torno de 15.000 palavras. Dominando 15.000 palavras. Só que o dicionário tem mais de 100.000 palavras. Mais de 100.000. São milhares e milhares de palavras que a gente não conhece. Aí você fala, mas que diferença faz? O importante é eu me comunicar. A diferença é que você vai aumentando o seu repertório, vai aumentando o seu cabedal de conhecimento, vai explorando outros universos, vai ficando mais inteligente e você vai se conhecendo melhor. Essa é a diferença. Você vai se conhecendo melhor. É a conceituação. Agora, você vê o empobrecimento. O que a gente odeia no funk? A gente, eu comigo mesmo odeio o funk. É porque não tem nada. Não tem nada mesmo. É muito chula, é muito, mas é muito. Não é só obsceno, porque tem, né? Você pega um livro, por exemplo, com o Rubaiyat, um livro chamado Rubaiyat, Odes ao Vinho, tá bem?
foi escrito por um árabe chamado Omar Khayyam. O nome dele é Omar Khayyam. Aí ele escreveu um livro chamado Rubaiyat, que é Odes ao vinho. O que é Odes? É um canto, uma música ao vinho. Ele é um poeta. Ali tem palavras obscenas, tá bem? É um livro de galanteio, de namoro, de expressão da paixão. E é um livro que você vê, cada palavra que você vê, tem cada poema que ele escreve ali é um acréscimo. Você vai, sabe? Ele vai ódios ao vinho. Ele vai elogiando o vinho. Ele fala que o melhor amigo do homem é o vinho, sabe? É o vinho. E a única competição que existe para o vinho é a mulher amada. Não é qualquer mulher, não. É a mulher amada. Você só troca a sua garrafa de vinho, a sua degustação de vinho, você só troca pela companhia da mulher que você ama. Se não, fica com a garrafa, cara. Fica com a garrafa, bebe e não troca não, nem pelo amigo. Aí você vai ler esse livro aí. Eu sou crente, eu não gosto de vinho, né? Mas, então vai ler o livro, mesmo sem gostar de vinho, né? Aí porque ali ele vai tecer outros elogios, né? Falar sobre a essência do amor, etc e tal. Tem que aumentar o repertório. Tem um monte de livro que a gente evita e tem gente que sabe mais do que a gente só por causa que ele não evita. Ele não evita. Aliás, a Bíblia, meus irmãos, é um livro difícil de se pregar, justamente porque ela tem um repertório muito cru. Muito cru. O Saul, o que o Saul fez? Entrou na caverna. Por que ele entrou na caverna? Porque está com diarreia. Então, numa linguagem bem do dia a dia, ele estava se borrando nas calças. Esse é o problema dele. No meio de uma campanha, estava com a diarreia daquelas. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia em português, né? Tradução: entrou na caverna a cobrir os pés. Cobrir os pés? Tá com sono, tá com frio? Cobrir os pés? Não, é porque o cara usa uma roupa comprida, né? Então quando ele se agacha lá para poder fazer a necessidade fisiológica, olha só que vocabulário, né? Necessidade fisiológica. O que ele tem que fazer com a saia dele? Tem que fazer igual as mulheres, né? Cobrir os pés. Então é isso. Está lá nas escrituras. E tem outros. Você lê o livro de Cantares de Salomão. Você já leu o livro de Cantares? O senhor já leu, irmão Anderson? Leu mesmo? Você leu para quem? Se eu já li para quem? Eu já li para mim. Poxa, ele não leu para mim. E você sabe que aquele ali é um poema erótico? O senhor já ouviu a linguagem erótica é o que? É um poema e o nome chama-se Cantares. E para ficar mais bonito ainda, é o Cântico dos Cânticos. Sabe quando você fala Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Que é o cântico acima dos cânticos. Que é um canto erótico de Salomão para Sulamita. Sulamita. Quantas vezes o senhor ouviu pregar Cantares de Salomão na igreja? Acho que nenhum. Quanto tempo o senhor é crente? Só prego 25 anos. 25 anos. Não teve um bendito para pregar Cantares de Salomão? Que vai falar dos contornos das pernas da Sulamita? Não, já ouvi alguém pregando. Dizendo que os colares que estão aqui no pescoço da Sulamita são como os escudos de Davi. Aí fala do seio da mulher, fala da perna da mulher, fala do dente da mulher, fala do cheiro do cabelo da mulher. E aí ela pega e fala: e o meu amado entre mil milhares? Aí ela fica com aquela melação, porque é um canto erótico nas escrituras, é o repertório bíblico. Pregar essa passagem de encontro casal. Encontro de casais. Pois é. Bom, esse livro ele foi escrito para que Salomão pudesse fazer a representação do amor dele no palácio. Ele falava: hoje nós vamos ter a representação do meu amor aqui. Aí o pessoal fazia o teatro lá no palácio dele. E tinha aqueles poemas líricos e tudo mais. E o detalhe de que a Sulamita era realmente a mulher estonteante para os olhos de Salomão. Não sei se há uma veracidade nisso, mas diz que até esse livro de Cantares aí, quando foi feita a separação dos livros, ele causou muita polêmica, porque não queria incluir ele nos livros. No cano. Mas, como Salomão é o que manda, põe aí. Era rei. Né? Põe aí.
Esse vocês não vão tirar, não. Se vocês quiserem tirar Gênesis, tira. Mas o meu fica. Quem manda é assim. Né? Tinha muito carnalizado, né? Mas é falta de compreensão. Né? Falta de compreensão. Ele tem esse sentido erótico, quer dizer que tem uma linguagem toda erotizante entre Deus e Israel. Tá? Erotizante mesmo. Minha esposa. Aí Deus pega o profeta Ezequiel e fala: ô profeta Ezequiel, você está vendo Israel? Israel é uma puta. Israel é uma puta. Que tipo de puta, senhor? Uma das mais descaradas. Que fica na beira do caminho, levanta a saia para os caras que estão passando. Livro de Ezequiel, está escrito assim. E faz a descrição, inclusive, do órgão genital dos babilônios, que é o povo com quem Israel estava se prostituindo. Faz a descrição dos órgãos genitais, falando: vão atrás desses caras aí, igual a égua vai atrás dos cavalos. O livro de Ezequiel tem essa linguagem pesadíssima, pesadíssima. E aí você fala o seguinte: qual o texto de Ezequiel que a gente conhece para pregar no culto? Vale dos ossos secos. Vale dos ossos secos, vale dos ossos secos, só tem o vale dos ossos secos no Ezequiel. E no livro de Jeremias só tem Jeremias 18, desce a casa do oleiro. Né? E no livro de Isaías só tem no ano que morreu o rei Uzias. Né? E por aí vai. É muito pouco repertório, meu Deus. É pouco. Oi? 53, só aquela parte lá, né, de ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ou Salmo 23. Enfim, nós temos aqui o oceano das Escrituras. O apóstolo Paulo fala para Timóteo ler as Escrituras para se tornar sábio, né? E aí depois a gente pega uma doutrina, tem aquela lá, e a gente fala: não creio, né? Tá bom. Já leu a Bíblia toda? Igual o Lloyd Jones, igual o Charles Spurgeon? Você já leu a Bíblia toda? Ainda não. Bom, se ainda não, então começar a ler o plano de leitura da Bíblia em um ano. Aí você vai encontrando aquelas passagens assim e vai riscando e não recorta não, deixa elas lá. Aumentar o repertório mesmo, porque a linguagem é a nossa pátria. A linguagem é a nossa pátria. Ler a Bíblia, ler livros de teologia, ouvir. Eu vou dar uma aula de pedagogia cristã na semana que vem, que vai falar sobre a correção gramatical. Fazer a correção gramatical, porque Paulo fala sobre a linguagem sã e irrepreensível para que o diabo se envergonhe. É para na hora que estiver tropeçando, pregando, né, o pessoal se gloria de chamar Jesus de Jesus. Acha que é bonito ser feio, né? Esse é o meu vocabulário e salva do mesmo jeito. Tudo bem se a pessoa está dentro de um caldo cultural. Que Jesus é Jesus, não vamos discutir. É Jesus e pronto. Porque lá na França é só Jesus. Mas entre os gregos é Isos. Não? Isos. E entre os hereges é Yehoshua. Quer dizer, os caras tropeçam ali. Fala errado, ensina errado e o pessoal não acredita. E para nós é Jesus. Jesus. Aí vem a correção gramatical, ortográfica, morfológica, compreensão do texto. Vai melhorando seu repertório. Use palavras difíceis, mas que sejam compreensíveis. Isso aí é uma coisa que eu aprendi algum tempo atrás, lendo livros de oratória. Sempre que você citar uma palavra difícil, explica para o povo. Mas você não para de falar a palavra difícil só porque o povo não vai entender. Você cita e explica o que significa. Arqué, o que eu falei para vocês? Arqué significa lá o princípio, o começo, ou a fundamentação, ou o governo. Uma só palavra. A palavra amor. Ágape, eros, storge e filos. 4 sentidos. Quando você lê poesia, o que acontece com poesia? Dá nó nas tripas, não é nem na cabeça. Ler poesia é muito chato. É muito chato para mim, que não sou poeta e não leio poesia. Mas para o poeta ou a poetisa, ler poesia é o universo. Viaja por causa que ali
chamado de literatura. Literatura é palavra com significado, não é qualquer palavra. Eu me aventurei a escrever um livro de filosofia. Demorei mais de um ano para escrever um livrinho ali com menos de 60 páginas. Demora muito para escrever. Quando o pessoal vai fazer TCC, entra em pânico, paga até 400 conto para o cara fazer um TCC de 40 páginas. Porque não sabe, não tem domínio de repertório. Vai para o concurso público, fica em pânico, porque não entende o enunciado da questão. Aí você fala, mas é comigo. É comigo mesmo. É com você hoje. Quer dizer, é aquele negócio assim, o Isaías fala que Deus deu para ele uma língua erudita. Língua erudita. Por Isaías. E é por isso que ele é o único profeta do Antigo Testamento que escreveu um livro com mais de 60 capítulos. O senhor concorda? Não tem outro livro maior do que o livro de Isaías assim. E por quê? Porque Deus deu para ele uma língua erudita. Língua erudita. Escrever, ler, aumentar o repertório, conhecer o que dizem os cientistas, conhecer o que dizem os jornalistas, conhecer o que dizem os políticos, os pregadores, as crianças, meus irmãos, as crianças. Então, o que acontece? Tem dois netinhos lá que frequentam a casa lá, e os meninos um tem 4 e outro tem 5 anos. Aí, na hora que eles estão falando, você tem que entender o que eles estão falando, por causa que eles não têm a mesma dicção que outras crianças. A mesma dicção. Você tem que entrar no repertório das crianças, não é, meu pai? Só trabalhar com criança, né? Se não entrar no repertório das crianças, você vai ser a megera, tia braba, que não entende nada. Pedagogia vai dizer o quê? Desce. E se for para falar a linguagem de Deus? A gente está acabando de entrar em que livro? Efésios. O vocabulário que tem em Efésios não tem em outras cartas, só tem em Efésios. Um pouquinho em Colossenses, mas só tem em Efésios. E como que a gente vai entender a linguagem de Deus? De Deus. Deus falando. Se a gente não aumentar o nosso repertório. Porque aumentar o repertório não é só as palavras do livro, o abecedário. Aumentar o repertório é toda essa gama. Você vê o pessoal que estuda a matemática do universo. Eles enxergam Deus lá. Tem um professor de matemática que ele era ateu e ele se converteu ao Evangelho pela matemática, porque ele começou a enxergar as métricas matemáticas na natureza, no universo. Aí ele falou, tem que ter uma inteligência. Isso aqui é muito exato. Tem que ter uma inteligência. Linguagem dos matemáticos, dos gramáticos. Do coração, a linguagem do coração. Meu Deus do céu, está perdendo a linguagem do coração, né? É muito estudo, muito seco, muito duro, muito bruto, e perde a linguagem do coração, fica aí sem entender as emoções, tristeza, alegria, amor, compaixão, raiva, né? Crente pode ter raiva, irmãos? Pode ter chilique? Pode dar chilique? Né? E quando o senhor tem chilique, você faz o quê? Oh, Jesus, abençoa. Eu falei para Deus, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Oh, meu Deus, eu errei o caminho, que raiva, muita raiva. O cara é Uber e erra o caminho. É um Uber de meia pataca, meu. Que Uber é esse que erra o caminho? Na Imigrantes, para pagar um pedágio. Ainda bem que você estava voltando para casa, não estava com... Não estava com passageiro. Imagina o passageiro dentro ia ter uma crise. Ô moço, você vai me levar para a praia, não? Vai me matar no meio desse mato. Josi de Barros, dando uma boa noite a todos. Nosso irmão Roberto Pires, né? Dando a graça e a paz aos amados. Mais uma aula, mais anotações e mais conhecimento. Né? Glória a Deus. Nossa irmã Nice, né? Dando a paz do Senhor Jesus. Nossa irmã Nice Cardoso, né? Roselaine, dando a boa noite, né? Nossa irmã Vera dando a paz a todos. Ótimas aulas. E dando um amém, né? E dando a paz. Nós vamos terminar nossas aulas de hoje. Nosso irmão Luiz Henrique está dando a graça e a paz. Aula muito edificando, vivendo e aprendendo. Tá bom? Quer comentar alguma coisa, irmão Marcos?
Não, por enquanto não. Por enquanto não, né? Tá bem? Podemos acabar, irmãos? A aula de hoje? Deus abençoe. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para os irmãos aí, que a gente não vai ter aula de Romanos hoje, tá bem? Depois a gente dá uma aula de Romanos bem reforçada, tá bom?